todos na paz, amém? Amém! Abra comigo sua Bíblia em Atos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém! Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentar Pedro, pois era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus! Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos, as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Somente aqui, poder sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, estamos diante de um texto ao qual conta a história do início da igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos, e o qual vai ter um destaque na vida de Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Naquele tempo, a igreja do Senhor, ela estava avançando, o Espírito Santo operando sobre a vida deles. Mas a questão aqui, e o destaque sobre a vida de Pedro, nos faz pensar um pouco sobre isso. Por que Pedro é guardado na prisão? Por que o rei Herodes, ele manda prender Pedro? E por que um homem como Pedro, que pregava a palavra, ele precisa ser guardado desta maneira, com 16 homens vigiando ele, e ainda por cima suas mãos e pés presos com correntes? Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Pedro, ele estava debaixo da unção do Espírito Santo,
fazendo uma obra tremenda para o Senhor. Pedro, onde ele passava, coisas grandes e extraordinárias aconteciam. Se você olhar para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ali algo tremendo aconteceu com um coxo que ficava sentado à porta formosa, aonde Pedro, debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo, usando o nome do Senhor Jesus, levou na mão daquele homem e Deus operou. E aquele homem que era aleijado e não conseguia andar, Deus operou um milagre ali e ele começou a andar. Pedro, encontrando um homem que estava deitado em uma cama já há 9 anos, Pedro proferiu palavras acerca do nome do Senhor Jesus daquele homem, e aquele homem voltou a andar novamente. Aquele homem agora estava de pé, estava caminhando. Uma mulher morre, o nome dela é Dorcas. E quando aquela mulher morre, o que eles fazem? Eles mandam chamar Pedro, porque eles viam a unção de Deus na vida de Pedro. Eles viam a maneira que Deus trabalhava na vida de Pedro. E quando Pedro chega naquela casa, e ele vai onde aquela mulher está morta, e ele olha e a mulher ressuscita. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o livro de Atos, nós vemos Pedro cheio da unção do Espírito Santo. E quando Pedro abre a boca e prega a palavra, nós vemos que 3.000 pessoas rendem aos pés do Senhor Jesus. Quando Pedro volta a pregar novamente, a multidão se ajunta. E aí não é 3, agora é 5.000 pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Agora não é mais eu olhando para a Bíblia, agora é Satanás olhando para Pedro. E quando Satanás olha para Pedro, ele diz: eu não posso deixar esse homem continuar do jeito que está. Eu preciso parar a caminhada desse homem. Eu preciso deter esse homem. Mas quando ele olhava para a vida de Pedro, ele viu um homem reto. Porque quando você olha para trás e vê lá atrás, Pedro, ele vivia uma vida terrível. Pedro era uma pessoa nervosa, agitada, que não levava desaforo para casa. Mas quando Pedro começou a andar com o Senhor Jesus, a vida dele começou a mudar. Porque quando uma pessoa começa a andar com o Senhor Jesus, a vida dela é mudada, a vida dela é transformada. É impossível uma pessoa caminhar com Jesus e não ter a vida mudada, não ter a vida transformada. E cada passo que Pedro dava ao lado do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tudo quanto é palavra que era proferida através do Senhor Jesus, aquelas palavras iam entrando no ouvido de Pedro, e a vida de Pedro foi mudando, foi sendo transformada. E quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, nós temos um homem totalmente tomado pelo poder de Deus e pela palavra de Deus, que dominou o teu ser e mudou a tua vida. Então Pedro agora, ele não abre brecha, ele não dá lugar para o inimigo. Pedro agora, ele só pensa em fazer a obra de Deus, em pregar a palavra, expulsar o demônio, em curar os enfermos. E lá vai Pedro operando através do poder de Deus. Mas Satanás, ele vai querer parar Pedro de um jeito ou de outro, e ele vai fazer o quê? Ele vai usar a força, ele vai usar a violência, ele vai usar a autoridade, ainda que ilegalmente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar agora as autoridades recolher Pedro. É uma festividade, é dia dos pães asmos, todos estão festejando. Herodes manda ir até aquele lugar porque ele sabe que Pedro está lá. Chegando lá, eles perguntam quem é Pedro. E quando Pedro levanta a mão dizendo: eu sou Pedro, eles prendem a ele: você está preso. Levam Pedro, coloca ele no cárcere. E aí acontece o que nós lemos aqui nessa noite. Um homem santo, puro, fazendo a obra de